Agora, lembrem-se, tudo isso que está acontecendo significa uma estratégia norte-americana para tentar influenciar o destino do país. Então, a gente pode montar uma simulação, e simulação é uma palavra muito importante, a gente pode implementar uma análise de cenário, um horizonte de possibilidades, um cenário completamente hipotético diante disso. A gente pode pensar no pior caso, no worst case scenario, se realmente isso se implementar, como vai estar o país em 2026 e 2027, ok? Essa é a parte mais importante da nossa aula de hoje. E essa é a parte que eu gostaria de contar com a sua atenção total. E para isso, eu vou fazer uso, mais uma vez, do método interessantíssimo desenvolvido pelo professor Jiang. O professor Jiang é aquele professor chinês que está acertando tudo aí que ele está falando. Ele previu com 1 ano de antecedência a ofensiva contra os iranianos. E ele tem usado um método muito detalhado, muito específico, muito sistemático. O cara é todo certinho, todo sistemático. Ele dedica muito tempo explicando o método, explicando a origem, explicando a metodologia. Então, meus amigos, o professor Jiang, inspirado no trabalho de Isaac Asimov, na série de livros A Fundação, ele cria uma linha de pensamento chamada Predictive History, ou seja, história preditiva. O que significa isso? É você olhar o passado para entender melhor o futuro, para entender melhor o presente e para prever o futuro, com base nos dados estatísticos do passado. Ele tira essa ideia do conceito de psicohistória do Isaac Asimov, Isaac Asimov, autor de ficção científica, que desenvolveu esse conceito na sua série de livros chamada A Fundação. Ok? Então, meus amigos, nesse momento eu gostaria de já entregar para você a palhinha da arca. O que é a palhinha da arca? É uma degustação do que a gente ia falar lá na arca. E o que a gente vai falar lá na arca? O que está programado para acontecer daqui para frente, tá? Tem uma série de coisas que estão programadas para acontecer daqui para frente e eu gostaria de contar uma parte disso agora para vocês. Eu vou dar um exemplo de como eu faço isso lá na arca aqui para você. A celulose, se você olha as pesquisas, ela já registrou um recuo de 22,7% nas vendas para os Estados Unidos já em maio desse ano, mesmo com as tarifas anteriores de 10%. Com 50%, essa competitividade vai piorar muito, especialmente com países que têm acordos comerciais mais vantajosos com os Estados Unidos, como é o caso do Canadá. Então, o Canadá vai substituir, provavelmente, a nossa exportação de celulose. Obviamente, se esse trabalho com celulose você importa insumos, insumos químicos e as máquinas, as tarifas retaliatórias, e junto com a desvalorização do real, pode elevar muito o custo de produção. Além disso, você tem o perigo de uma pressão inflacionária, porque os economistas estão prevendo que as tarifas podem gerar inflação, afetando o consumo interno e, consequentemente, a demanda por embalagens. A gente sabe que o mercado das embalagens ele é um excelente referencial para como a economia está indo. Quando a economia está indo muito bem, as embalagens vendem muito. Quando a economia está indo mal, as embalagens vendem menos. E o que eu estou falando para vocês é que a gente já viu um recuo de 22,7% nas vendas para os Estados Unidos em maio de 2025. Então, é preocupante, inclusive pelo efeito dominó. Por quê? Setores como e-commerce, hortifruti e alimentos, né, que consomem muita caixa de papelão, podem reduzir os pedidos se eles enfrentarem barreiras nas exportações. Aí você entra num círculo vicioso. E aí, meus amigos, quais seriam as estratégias para isso? Se a gente está pensando em exportação, diversificar a exportação. Mandar, por exemplo, para os chineses. Identificar os mercados emergentes na Ásia, na América Latina e na Europa que têm um protecionismo menor. Porque muitas empresas já estão mandando muito para a China, por exemplo, né? Fazendo esse tipo de substituição das exportações. É claro que tem acordos comerciais no Mercosul que podem reduzir essas barreiras e tal. Então, tem que ter alguém muito especializado em comércio exterior para poder mapear os novos clientes e negociar esses contratos, né? E, obviamente, priorizar países com alta demanda por embalagens sustentáveis, já que o Brasil se destaca nisso, né? Focar no mercado interno, montar uma estratégia no mercado interno, otimizar custos, né? Inovar nos produtos, monitorar as negociações, proteger o fluxo de caixa. Então, tem algumas oportunidades para aquela pessoa que tem jogo de cintura suficiente para se adaptar aos novos cenários. Então a pergunta agora é, ó, para quem está distraído aí, depois vai falar: "Ah, Daniel, você não fez a palhinha da arca". Nesse momento, está decretado o início da palhinha da arca, tá bom? Então, o método Predictive History,
e a psicohistória de Isaac Asimov são estratégias muito interessantes que o professor Chiang criou para estudar a história para entender o presente e para prever o futuro. Professor Jiang, deixa eu explicar rapidão para você quem esse cara é. Ele nasceu em 1976 na China. Aos 6 anos ele foi com a sua família para Toronto, no Canadá. Apesar das dificuldades financeiras, ele trabalhou arduamente, conquistou uma bolsa integral para a Universidade de Yale. Então a gente está falando de um cara que estudou numa das universidades mais tradicionais e renomadas do planeta. Ele se formou em literatura inglesa e retornou para Pequim, onde ele dedica sua carreira à educação. Ele busca promover reformas educacionais lá em Pequim, tendo atuado como professor de inglês, como diretor de escola, coordenador de currículo, formador de professores e em todos os níveis do sistema educacional do seu país, tanto jardim de infância, ensino fundamental, ensino médio e ensino universitário. Há 3 anos, o professor Jiang ele foi contratado por uma escola particular muito importante lá de Pequim para preparar os alunos para estudar no exterior, né? Ou seja, preparar a elite do seu país, que quer ser potência global, né? Durante a crise sanitária, devido à escassez de professores, ele assumiu também as aulas de inglês avançado. E como era a sua primeira experiência nesse nível, ele optou por focar na leitura de grandes obras. Ele fez o que eu fiz na minha jornada do leitor. Você sabia que quando eu comecei a ler livros, eu nunca tinha lido nenhum livro inteiro com 20 anos de idade, quando eu comecei a ler, eu já fui direto nos clássicos, meus amigos. O primeiro livro que eu li na minha vida foram os Contos de Charles Dickens, que era um livro de uma tia da minha mãe chamada Tia Ione. O livro tá aqui. O primeiro livro que eu li na minha vida tá aqui na minha estante, vou pegar para você. Esse foi o primeiro livro que eu li na minha vida com 20 anos, Contos de Charles Dickens. E aqui você vai ver a assinatura da tia da minha mãe, Ione. Eu acho que tá Ione Melo. Ione Melo. Esse foi o primeiro livro que eu li na minha vida e mudou completamente a minha história. Contos de Charles Dickens. Eu fiquei tão apaixonado pelo Charles Dickens que eu criei aquilo que eu digo aqui no meu livro A Jornada do Leitor. Para você deixar de ser uma pessoa que não lê e virar alguém que lê, você tem que ter um imprinting com algum autor. Ou seja, você tem que se identificar com algum autor e aquilo ali vai te dar a paixão pela leitura. Eu tenho praticamente a obra completa do Charles Dickens por causa disso. Deixa eu ver se tá aqui. Olha o que eu acabei de comprar, que tá novinho, tá? Aqui, ó, um box só do Charles Dickens. Vou abrir aqui diante de você. Isso tudo para te mostrar que... Por isso que eu gosto muito do professor Jiang, porque ele vai sempre no caminho certo. O que ele fez para fazer a garotada gostar de ler? Foi estudar os clássicos. Aqui, ó, que eu comprei, ó. O Oliver Twist, do Charles Dickens, Christmas Carol, Conto de Natal, e Um Conto de Duas Cidades. Além disso, o livro mais impressionante que eu já li do Charles Dickens, que mudou minha vida, foi O Grandes Esperanças, tá? Esse livro, para mim, é o livro, tá? Para mim, bate pau a pau ali com O Crime e Castigo do Dostoiévski, tá? Então, professor Jiang, para preparar os seus alunos para estudar nos Estados Unidos e preparar a elite chinesa para ser top de linha, ele botou a garotada para ler Júlio César, Paraíso Perdido, textos da Virginia Woolf, a Divina Comédia. Divina Comédia também foi um negócio que eu li que mudou minha vida. Eu não sei se o meu exemplar da Divina Comédia está aqui, acho que está guardado. Está em algum outro lugar. O programa foi um sucesso, só que ele identificou um problema. Os alunos chineses careciam de contexto histórico para entender as obras. O cara lia Ilíada e Odisseia, ele não conseguia entender porque não estudou a Grécia. Ele lia Eneida e não conseguia entender porque não estudou Roma. Lia a Bíblia, Divina Comédia, eles não conseguiam entender. Então, o que ele fez? Nesse ano de 2024, ou 2024, ano passado, ele desenvolveu um programa para compensar essa falha de conhecimento histórico. E aí, essa falha de conhecimento histórico, ele decidiu preencher com uma série de 60 aulas, trazendo um estudo sobre a história da humanidade, desde a Era do Gelo até o Império Americano. A última aula é a queda do Império Americano, tá? O curso foi enriquecedor não só para os alunos e para ele, porque ele pôde refletir profundamente sobre a história e as possibilidades do estudo da história. Foi nesse processo de montar 60 aulas de história para os seus alunos que ele decidiu criar um movimento intelectual chamado Predictive History, a história preditiva, que busca 3 objetivos. Olha que legal. Primeiro, conectar os eventos do passado em uma narrativa coerente, explicar o presente e prever o futuro. Olha que legal. Ele acredita que, alcançando esses 3 objetivos, a humanidade teria a história verdadeira, capaz de entender o passado para entender o presente, conhecer o passado para entender o presente
e prever o futuro. Ele se inspirou no Isaac Asimov, especialmente na série Fundação, que eu tenho a série completa, mas está em outro estante. Ele leu na infância, em Toronto, essa série da Fundação, né? E ele sonha, então, desenvolver as bases intelectuais para essa psicohistória, que é a modelagem matemática do passado e do presente, para prever o futuro. Esse é o objetivo dele de longo prazo, né? Então, no curso, ele explica que inicialmente ele publicou as aulas para que seus alunos chineses com inglês limitado pudessem revisá-las, mas ele tem um plano de longo prazo, que ele tem 3 filhos e é apaixonado por ensinar, então ele deseja fundar sua própria escola focada em artes liberais e humanidades para desenvolver o conceito da psicohistória, tá? E ele imagina a sua escola como uma espécie de academia de Platão ou como um templo Jedi. Legal, né? Ele conhecer a cultura pop também, formando os intelectuais do futuro, escritores e historiadores da humanidade. Então, o objetivo dele, junto a essa comunidade, é guiar o futuro da humanidade, tá? No canal dele, ele faz uma descrição muito interessante dessa proposta, porque ele diz o seguinte, né, na descrição do canal dele no YouTube. Ele diz o seguinte: na série Fundação, Isaac Asimov propôs que a ciência da psicohistória ajudará a humanidade a compreender o seu passado e a prever o futuro e controlar o presente. Mas o que que é a série Fundação de Asimov? A história dessa série de livros da Fundação conta que, em um ponto distante no futuro, um cientista visionário chamado Harry Seldon, ele prevê a destruição do Império Galáctico e de todo o conhecimento acumulado por milênios, tá? Então, incapaz de impedir esse desfecho, esse visionário cientista, ele cria um plano ousado para reduzir o período das trevas e garantir o futuro dos homens, né? E aí, com a sua genialidade, Asimov concebeu um universo épico que mostra as complexas relações de poder e domínio que marcaram a humanidade ao longo dos séculos, né? É uma série cheia de ações, mistérios. Os livros ali narram a origem e o desdobramento de um projeto ambicioso que foi arquitetado para alterar o curso da história e o destino de toda a galáxia. Por isso, o professor Jiang, ele diz que o objetivo do canal é explorar a psicohistória e responder 3 questões: que modelos, teorias e paradigmas nos ajudam a compreender melhor a história mundial? O que nos ensina a história sobre a nossa situação atual? E quanto do futuro pode ser previsto? Ou seja, eu encontrei um caminho utilizando essa proposta do professor Jiang, do Asimov, para prever o que vai acontecer no Brasil no ano que vem. E o resultado foi meio sinistro, tá? Porque muita coisa, se acontecer essa análise, muita coisa vai mudar, as estruturas serão abaladas, mas quem fizer o ciclo UDA e estiver preparado, irá não apenas se proteger, mas também vai se dar muito bem. Te dou um alerta aí para quem é da classe média, quem é funcionário público, quem é funcionário CLT e quem é funcionário PJ, beleza?